Quinta-feira, 21 de maio, você confere no seu Jornal da Rede. Baixo volume de reservas em hotéis americanos para a Copa. Manifestação de estudantes universitários em São Paulo. Tradicional semana de troca de livros em Guarulhos. Prazo para o alistamento militar obrigatório segue aberto até o dia 30 de junho. E tem seu Resenha na Rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. Pouco tempo do início da Copa do Mundo, os proprietários de hotéis na cidade sede dos Estados Unidos estão alarmados com baixo volume de reservas. Segundo a Associação Americana de Hotéis, o nível de procura está inferior ao registrado no mesmo período do ano passado. Em cidades como Houston e Kansas City, a ocupação para o período do torneio chega a apenas 45%, bem abaixo da expectativa de lotação máxima que era esperada para o maior evento esportivo do planeta. Entre os motivos para o desinteresse estão os preços exorbitantes dos ingressos, que chegaram a ser cotados em mais de 2 milhões de dólares no mercado de revenda. Nossa Senhora, muito dinheiro, né, gente? Olha, além disso, o cenário de conflitos internacionais e o rigor nas políticas migratórias do governo americano tem afastado os turistas estrangeiros. Eles ficam com medo, né? Enquanto a FIFA afirma que a demanda é sem precedentes, os empresários locais tentam criar estratégias como festivais culinários para atrair o público de última hora, na esperança de que o clima da Copa finalmente enche os hotéis à medida que a bola começar a cair. Olha, vamos, gente, ver, né? Porque nessa dinâmica de 3 países também, onde serão feitos jogos, o que será que está causando isso aí? Bom, vamos vir para o Brasil, né? Olha, o publicitário Eduardo Fischer é o novo responsável pela comunicação da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Fischer, que é criador de slogans históricos como a número 1, substitui Marcelo Lopes em um momento de fortes desgastes para o parlamentar. A troca foi motivada pela insatisfação de aliados com a condução da crise envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado por fraudes bilionárias e que teria financiado um filme sobre o ex-presidente Bolsonaro. Nos bastidores, a avaliação é que a equipe anterior demorou a reagir aos áudios divulgados pelo site Intercept Brasil, nos quais o senador cobrava valores ao empresário e prometia apoio incondicional mesmo às vésperas da prisão de Vorcaro. Com a chegada de Fischer, que já foi sócio de Roberto Justus e é multicampeão no ramo publicitário, a campanha busca uma estratégia mais agressiva e experiente para lidar com as investigações da Polícia Federal, que tentam esclarecer se o dinheiro do investidor foi usado apenas no filme ou se custeou a permanência da família Bolsonaro nos Estados Unidos. E a Polícia Federal rejeitou a proposta de delação premiada de Vorcaro, já que a gente está falando no assunto, né? A decisão foi comunicada ao Supremo Tribunal Federal e os advogados do investigado, que é o pivô do escândalo envolvendo a família Bolsonaro. Segundo os investigadores, o material apresentado pela defesa foi considerado fraco e não trazia novidades em relação ao que já foi levado pela Operação Compliance Zero. A suspeita é que Vorcaro estaria tentando proteger pessoas que estão no topo da hierarquia da organização criminosa. A perícia em 8 celulares do banqueiro revelou que o esquema vai além de fraudes financeiras envolvendo corrupção, organização criminosa e até o uso de uma milícia privada para atacar adversários. Com a rejeição da proposta pela Polícia Federal, Vorcaro foi transferido para uma cela comum na Superintendência de Brasília, perdendo o direito de ficar em uma sala especial. Agora, a decisão final sobre um possível acordo segue para a Procuradoria-Geral da República, que ainda pode analisar o caso individualmente. A aviação brasileira está em luto pela morte do comandante Odailton de Oliveira Silva, conhecido como Dato de Oliveira. O piloto de 70 anos foi vítima de um latrocínio na tarde de terça, no bairro Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo. Segundo a PM, um criminoso em uma motocicleta anunciou o assalto e atirou contra o comandante que estava em seu carro. Dato chegou a ser socorrido e levado ao hospital universitário, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Dato de Oliveira tinha um meio século de experiência na aviação e era uma figura muito querida nas redes sociais, onde compartilhava os bastidores da profissão. Além de piloto, ele era também ator, palestrante, autor do livro Voar é a Segunda Melhor Coisa do Mundo.
O caso foi registrado no 14º Distrito Policial em Pinheiros e a Polícia Civil já analisa imagens da câmera de segurança para identificar o atirador que fugiu logo após o disparo. E também ele era conhecido porque ele participou aí do Globocop, né? Ele foi piloto do Globocop, então ele era muito conhecido no meio da comunicação. Olha, ficou os meus pêsames e da Rede Alto Tietê à família. Estudantes da USP, Unesp e Unicamp realizaram uma grande manifestação na tarde dessa quarta contra o governador Tarcísio. O ato teve início no Largo da Batata e seguiu em marcha até o Palácio dos Bandeirantes, reunindo também representantes de sindicatos em defesa da educação pública. Os manifestantes reivindicam, a contratação de mais professores, melhorias na infraestrutura das universidades e a ampliação das políticas de permanência estudantil. O movimento também critica as recentes privatizações e a atuação da PM na desocupação da reitoria da USP, ocorrida no início desse mês. Nas redes sociais, o Diretório Central dos Estudantes afirmou que o cenário da educação no estado é calamitoso e acusa os reitores de recusarem o diálogo. Por outro lado, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado informou que as tratativas com os alunos estão em andamento e que o repasse às universidades estaduais desde o ano passado já supera os 64 bilhões. O governo afirma que esse valor é quase 30% superior ao investido nos 4 anos anteriores e que segue à disposição para apoiar o diálogo entre as administrações e os estudantes. Vamos vir para o Alto Tietê? Uma adolescente de apenas 15 anos que estava desaparecida no Paraguai foi localizada nesta quarta em uma residência no bairro Pimentas, em Guarulhos. A menina foi encontrada com uma filha de apenas 1 mês em um imóvel que funcionava como oficina de costura. Segundo a Polícia Militar, a adolescente trabalhava como cozinheira para 17 pessoas que viviam no local, em uma situação que inicialmente foi apontada como análoga à escravidão. A dona da residência, uma mulher brasileira, foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. A jovem teria relatado aos policiais que decidiu vir para o Brasil após uma briga com a família e que teria combinado um salário de R$ 1.000 para realizar o serviço na casa. A polícia agora investiga como foi a entrada do adolescente no território brasileiro e quais eram as reais condições de saúde e moradia dela e do bebê. O caso segue sob investigação da PF, que tenta identificar se houve tráfico de pessoas ou exploração de menor de idade. E um vazamento de gás na Rua Turvo, no Jardim Ansalca, provocou um susto e tensão nos moradores na tarde de quarta. O incidente ocorreu por volta das 2h30 da tarde, quando equipes que realizavam uma obra da Sabesp acabaram atingindo o encanamento de gás da companhia Comgás. O cheiro forte se espalhou pela região, mas felizmente não houve registro de feridos ou explosões. A Comgás foi acionada e imediatamente chegou ao local em menos de 20 minutos para conter o vazamento e eliminar o risco, com o acidente que teve há pouco tempo aí. Em nota, a Sabesp explicou que realizava uma manutenção emergencial na rede de água quando identificou o problema na tubulação de gás e solicitou o bloqueio preventivo do abastecimento. A situação foi normalizada ainda no final da tarde. A concessionária reforçou a importância de acionar os órgãos de segurança em qualquer sinal de vazamento na rede encanada. Uma ação de patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos resultou na prisão de um suspeito por tráfico de drogas na Vila Jamil. A ocorrência registrada nesta semana reforça a estratégia de presença constante nos bairros, que conta com o apoio fundamental da Central Integrada de Monitoramento Ferrazense. O sistema opera com quase 200 câmeras espalhadas pela cidade, incluindo tecnologia de reconhecimento facial e leitura automática de placas, o que tem garantido respostas rápidas no combate à criminalidade. Segundo o comandante da corporação, Cleverson Ramos, o trabalho próximo da população, aliado ao monitoramento inteligente, foi responsável por um salto do número de prisões que passou de 46 em 2024 para 117 no ano passado. O sistema também conta com o botão do pânico para escolas e para o programa Guardiã Maria da Penha, assegurando proteção imediata em casos de emergência. Apenas no início desse ano já foram registradas mais de 20 prisões e 15 veículos recuperados. E a Polícia Civil de Itaquá investiga o paradeiro de um menino de apenas 3 anos, Ele foi retirado de uma creche pela tia materna, sem o consentimento da mãe. O caso ocorreu na terça, no bairro Vila Monte Belo, após a unidade escolar ligar para a família informando que a criança apresentava estado febril.
Segundo o BO, a mãe chegou à creche após 1 hora depois do chamado, mas foi informada que o filho já havia sido levado pela irmã dela. A mãe relatou à polícia que tentou contato com a irmã e com a avó do menino, mas não foi atendida. Revelou que as duas já haviam tentado obter a guarda da criança anteriormente. Gente, olha, em nota, a Prefeitura de Itaquá informou que a equipe escolar tentou falar com os pais e não obteve retorno. Que a entrega foi feita mediante identificação do vínculo familiar, mas não pode, gente, não pode de jeito nenhum. O caso foi registrado como subtração de incapaz no 1º distrito policial da cidade e as autoridades trabalham agora para localizar a criança e esclarecer a responsabilidade da unidade na entrega do menor. Não pode de jeito nenhum, né? Qualquer escola, a gente entrega sempre o nome das pessoas que podem pegar a criança. Bom, vamos ver o que vai dar esse caso, né? Lá em Itaquá, a Prefeitura de Itaquá realizou uma operação para combater a receptação de fios e cabos furtados na região do Jardim Miraí. Durante a fiscalização, os agentes apreenderam 44 quilos de cobre e 11 de alumínio em 2 estabelecimentos vistoriados. Em um dos locais, a equipe da GCM encontrou hidrômetros furtados da Sabesp, o que resultou na prisão em flagrante de um homem pelo crime de receptação. A ação teve como base a nova lei municipal que proíbe expressamente o comércio de cobre queimado na cidade, uma medida que visa dificultar a venda de materiais de origem ilícita. Todo o material recolhido foi encaminhado para o programa Itaquá Recicla e a ocorrência foi registrada na Delegacia Central do município. Segundo a administração municipal, as fiscalizações serão intensificadas para coibir o vandalismo e o furto de equipamentos públicos que afetam o abastecimento de água e iluminação nas ruas. Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir com um carro no cruzamento da Avenida Brasil em Itaquá na noite de terça. Imagens da câmera de segurança registraram o momento em que o veículo que estava estacionado tentou entrar na via sem sinalizar, sendo atingido pela moto que seguia em alta velocidade. Com o impacto da batida, o condutor da moto caiu e chegou a convulsionar na pista, assustando quem passava pelo local. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente, prestaram os primeiros socorros à vítima e sofreu um trauma no tórax. O homem foi encaminhado ao Hospital Santa Marcelina de Itaquá, onde permanece sob cuidados médicos. A polícia reforça a orientação para que motoristas e motociclistas respeitem os limites de velocidade e a sinalização de manobras, especialmente em avenidas de grande fluxo, para evitar novas tragédias no trânsito. A Polícia Civil de Itaquá investiga uma tentativa de homicídio brutal ocorrida na saída de uma casa noturna no Jardim da Estação. Um homem de 38 anos foi esfaqueado 9 vezes após uma discussão que começou dentro do estabelecimento na Rua Piracicaba. Segundo o boletim de ocorrência, o ataque ocorreu de forma covarde, enquanto os envolvidos esperavam por transporte por aplicativo. A esposa do agressor teria segurado a vítima pelos braços, impedindo qualquer defesa, enquanto o marido desferia os golpes de faca. Após o crime, os agressores fugiram do local e ainda não foram localizados pela polícia. A vítima foi socorrida pelo SAMU em estado gravíssimo e segue internada em uma unidade hospitalar sem previsão de alta. O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquá e os investigadores já buscam testemunhas e imagens de monitoramento para identificar o paradeiro do casal. A briga teria sido motivada por um desentendimento familiar, que evoluiu para essas agressões físicas na madrugada de sábado. Um ônibus que transportava 20 trabalhadores numa obra do Rodanel foi completamente destruído por um incêndio na manhã de quinta na Birigui, em Poá. Olha, o motorista Cleidson Almeida, de 53 anos, percebeu as chamas vindo da região do câmbio logo após passar por uma lombada e agiu rápido para evacuar o veículo. Ele chegou a usar o extintor e pedir ajuda ali em empresas próximas, mas o fogo se espalhou com velocidade e consumiu toda a estrutura do ônibus. Apesar do susto e da perda total do veículo, o Corpo de Bombeiros confirmou que não houve feridos. O motorista, que trabalha há anos no setor, relatou que ficou abalado com a situação, mas aliviado por ter conseguido retirar todos os passageiros em segurança antes das chamas tomassem conta ali da cabine. A suspeita inicial é de que uma falha elétrica tenha provocado o curto-circuito, mas as causas reais do incêndio ainda serão investigadas pela perícia. Vamos para Suzano. Olha, a GCM de lá, por meio da equipe da Romul, recuperou uma retroescavadeira roubada na noite de segunda na rodovia Indutibiriçá. A ação ocorreu após um munícipe desconfiar da máquina que ela estava parada de forma irregular na via, dificultando o trânsito. Ao serem acionados, os agentes abordaram o condutor e encontraram um bloqueador de sinal de rastreamento dentro do maquinário, além de uma faca com suspeito. O homem confessou que ele e os outros 3 comparsas haviam invadido uma empresa, rendido o vigilante com uma arma de fogo e levado o equipamento.
Durante a fuga, a máquina ficou sem combustível e os outros criminosos fugiram em um carro ao perceberem a chegada da viatura. O secretário Francisco Balbino elogiou a pronta resposta dos agentes, que resultou na prisão em flagrante e na devolução do patrimônio ao proprietário. Vamos continuar na cidade de Suzano. A GCM de lá está nas ruas com a Operação Visibilidade, uma iniciativa que reforça o patrulhamento em pontos estratégicos como Jardim Colorado, Cidade Boa Vista e Dona Benta. A ação busca reduzir os índices criminais e aumentar a sensação de segurança nas regiões com maior fluxo de pessoas, contando com bases fixas e rondas ostensivas. Nos últimos dias, as equipes já registraram apreensões de entorpecentes e a recuperação de maquinários roubados, mostrando a eficiência da presença preventiva nos bairros. Além do efetivo nas ruas, a operação recebe suporte do sistema Smart Suzano, que utiliza mais de 1.200 câmeras integradas à central de segurança. Somente nesta semana, a tecnologia de monitoramento auxiliou na captura de 2 procurados da Justiça, sendo um por embriaguez ao volante e outro por lesão corporal. E no próximo bloco tem a tradicional semana de troca de livros em Guarulhos. E mais, prazo para o alistamento militar obrigatório segue aberto até o dia 30 de junho. Fica aí que a gente volta já já. E seja bem-vindo à Toyota. Eu tô aqui em Guarulhos, na Avenida Anielo Pratícia. Gente, olha só que tecnologia. Toyota é tecnologia japonesa. Aqui você tem até 10 anos de garantia. Quem é que te oferece 10 anos de garantia? Até 10 anos de garantia? Só quem sabe o que vende pra você, né? E a gente fala de lançamento, 0 km Yaris Cross a partir de 151.990 com IPVA 2026 de presente pra você. E agora a gente mostra Corolla Cross XRE ou XRX Flex, que você pode optar ou pelo IPVA 2026 ou então R$10.000 de bônus na troca. Agora, essa SW4 tá linda. Essa tá com bônus de R$25.000 com o carro na troca. Tem seminovos também aqui para você escolher, todos com garantia, procedência. E dependendo do Toyota seminovo que você compre aqui, você tem até 10 anos de garantia também, tá? No 0 km no seminovo Toyota, tá bom? Agora a gente fala do consórcio Toyota, com as melhores taxas de administração aqui você encontra. Comprando acessórios, comprou seu Toyota, comprou acessórios aqui, você tem até R$500 de bônus na compra de acessórios. E anota o endereço, Avenida Anielo Pratícia 350, Jardim Santa Francisca, aqui em Guarulhos. É Toyota, tecnologia japonesa oferecendo o que há de melhor para você. A Biblioteca do Centro Municipal de Educação Adamastor, em Guarulhos, realiza a partir da próxima semana, a sua tradicional semana de troca de livros. A ação ocorre entre os dias 25 e 29 de maio, das 8 da manhã às 5 da tarde, e é aberta para toda a população. Para participar é muito simples, basta levar um livro em bom estado de conservação e escolher outro título disponível no acervo para levar para casa. O objetivo da iniciativa é incentivar o hábito da leitura e promover o compartilhamento de conhecimento entre os moradores. A biblioteca oferece títulos de diversos gêneros, desde autores nacionais até internacionais, em um ambiente acolhedor que também conta com contação de histórias e exposições. O CME Adamastor fica na Avenida Monteiro Lobato, no bairro do Macedo, e a atividade é totalmente gratuita para quem quiser renovar a sua estante. A Prefeitura de Guarulhos anunciou que o skate é a grande novidade na programação da 54ª edição da Olimpíada Colegial Guarulhense. Que legal! Olha, a competição, que é o maior evento esportivo do município, deve reunir mais de 10.000 alunos das escolas públicas e privadas entre os dias 22 de agosto e 5 de setembro. As inscrições para unidades de ensino já estão abertas e podem ser feitas até dia 19 de junho pelo portal do esporte da Prefeitura. Durante o congresso técnico, os organizadores apresentaram um novo regulamento com as adequações para a modalidade sobre rodas e junta ali a outras dezenas de disciplinas esportivas. Um novo encontro está marcado para o final de junho, onde serão definidas as tabelas de jogos e os locais das competições. A inclusão de skate busca modernizar o torneio, dando espaço a novos talentos que já utilizam as pistas públicas da cidade, reforçando o papel do esporte como ferramenta de inclusão.
O Fundo Social de Solidariedade da cidade ainda de Guarulhos promove nesta sexta a primeira edição de 2026 do projeto Varal Solidário. A ação acontece a partir das 9 horas da manhã, no SIC Pimentos, e tem como objetivo distribuir roupas para pessoas em situação de vulnerabilidade. O diferencial do projeto é que as peças ficam expostas em cabideiros, permitindo que o público escolha o que realmente precisa. Todas as roupas passaram por um processo de higienização e separação após as campanhas e arrecadação de instituições. Além da entrega, o Fundo Social reforça que recebe doações durante todo o ano na sede de Copoúva, incluindo meias, toucas, sapatos e cobertores. O SIC Pimentas fica na estrada do Capão Bonito, no Jardim Maria de Lourdes, e a iniciativa é um apoio fundamental para enfrentar as baixas temperaturas registradas nessa semana na Grande São Paulo. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Suzano realiza até a próxima segunda 2 grandes processos seletivos com quase 600 vagas de emprego. As oportunidades são para as lojas Riachuelo e para o supermercado Semarco, atendimento das 10 da manhã às 4 da tarde, no Centro Unificado de Serviços, os Centros. A Riachuelo oferece 500 vagas para o público geral e 80 para pessoas com deficiência, para atuarem no centro de distribuição em Guarulhos. Já o mercado Semar disponibiliza 19 vagas para os cargos de açougueiro, repositor e confeiteiro, com destinação para as unidades mais próximas da casa dos candidatos. Para participar é necessário ter um ensino médio completo, comparecer aos centros com documento e uma cópia do currículo em mãos. O secretário Mauro Vaz destacou que essas parcerias são estratégicas para movimentar a economia local e garantir qualidade de vida para suzanenses que buscam recolocação no mercado. A Prefeitura de Santa Isabel, por meio da Secretaria de Esportes, vai realizar uma série de encontros especiais para a troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2026. Os eventos serão realizados no Ginásio Municipal Francisco de Souza, com 3 datas já confirmadas, dia 30 de maio e nos dias 4 e 16 de junho. O objetivo é reunir torcedores de todas as idades para completar o álbum em um ambiente de convivência e interação entre as famílias. Além da troca de figurinhas, a ação terá um caráter solidário, tem a realização da campanha do agasalho. Quem fizer doação de uma peça de roupa no momento da inscrição na secretaria estará concorrendo a sorteio de uma bola de futebol. O acesso é totalmente gratuito, E a Prefeitura espera que o clima esportivo ajude a arrecadar um grande volume de doações para as famílias que mais precisam neste período de frio no Alto Tietê. A Prefeitura de Guararema reforça o alerta para os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2026. O prazo para o alistamento militar obrigatório segue aberto até o dia 30 de junho e pode ser realizado de forma online e presencial. O procedimento é indispensável para que o cidadão fique em dia com a legislação federal e possa acessar documentos como passaporte, registros de emprego também. Para quem optar pelo alistamento pela internet, basta acessar o site oficial do Exército Brasileiro e ter em mãos o CPF e um e-mail válido. Já o atendimento presencial em Guararema ocorre na junta do Serviço Militar, que funciona dentro do Centro de Segurança Integrado, CSI, na Rua Dona Laurinda. O horário de atendimento é das 9 ao meio-dia e da 1 às 4 da tarde. A junta reforça que pessoas com deficiência devem realizar também o procedimento exclusivamente de forma presencial. Vamos de previsão do tempo? Em Mogi, a sexta será marcada pelo céu nublado e temperaturas baixas, com mínima de 13 graus e máxima de 16. Em Guararema, o cenário se mantém com mínima de 15 e máxima de 19. E olha só, no próximo bloco tem Seu Resenha na Rede com o Lucas. Fica aí que a gente volta já já. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki.
com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. Fala pessoal da Rede Alto Tietê, eu sou o Lucas Barreiros, está começando agora mais um Resenha na Rede e hoje a gente atualizar muito vocês sobre essas competições internacionais que estão acontecendo nesse meio de semana. Então fica aqui e confira os resultados do seu time do coração ou do seu rival e que você secou, não interessa, mas vai ficar bem informado aqui sobre os resultados da Sula e da Libertadores. Sem mais delongas, vamos falar do São Paulo. Na terça-feira, o Tricolor enfrentou a equipe do Milionários da Colômbia e ficou no 1-1 no Morumbi. O Tricolor saiu na frente com o Luciano, mas acabou levando o empate já aos 80 minutos de jogo e aí ficou na liderança do grupo, é verdade, porém tem que ficar de olho, porque o São Paulo fecha essa fase de grupos na próxima rodada enfrentando o Boston River e Milionários enfrenta a equipe do O'Higgins. Então teremos esse confronto entre segundo e terceiro colocado. Isso acabou beneficiando o São Paulo, já que o Boston conseguiu surpreender o O'Higgins e aí tirou uns pontinhos. Porém, o Tricolor segue aí em primeiro lugar do seu grupo. E ainda falando de Sul-Americana, mas agora do Santos, em jogo que aconteceu na noite desta quarta-feira, o Peixe ficou no empate com o São Lourenço em 2-2. A equipe santista saiu na frente logo no primeiro minuto com Gabriel Bontempo e chegou a ampliar o placar com Gabigol de falta. Bom, com esse resultado, o Santos segue na lanterna do seu grupo na Sul-Americana com apenas 4 pontos, mas ainda tem chance de classificação, pelo menos com a segunda vaga, que jogaria os playoffs, caso vença na última rodada. Então, a gente fica de olho, mas o Santos não depende só de si. Vamos ver como que vai ficar a situação do Peixe na competição. E agora, virando a chavinha, a gente fala de Libertadores, porque na quarta-feira tivemos o Palmeiras sendo derrotado em casa pelo Cerro Porteño. A equipe paraguaia surpreendeu o Palmeiras e com o gol de Pablo Verratti, ele mesmo, o Pirata, que já jogou no Vasco, venceu aí por 1-0 em pleno Allianz Parque. O Palmeiras não perdia há muito tempo no Allianz na Libertadores, e não perdia em sua casa desde o confronto contra o Corinthians, nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando foi superado por 2-0. Com o resultado, o Verdão fica na segunda colocação do seu grupo na Libertadores, mas o clima de tensão, o clima de protestos para a saída de Abel Ferreira aumentou. Inclusive, na tarde dessa quinta-feira, a Mancha Verde, principal torcida organizada do Verdão, publicou uma nota aí, fez um post nas redes sociais, já fazendo um apelo pela saída do treinador português. Seguimos acompanhando por aqui, mas a situação no Palmeiras segue bem complicada. E você pode até ter estranhado, mas não falamos do Corinthians, porque o Timão vem em campo nesse exato momento. Daqui a pouquinho, na verdade, às 9h30 da noite, nessa quinta-feira, o Timão entra em campo para enfrentar o Peñarol e o jogo acontece no Uruguai. Então, no campeão del siglo, o Corinthians vai tentar aí garantir a primeira colocação do grupo E da Libertadores. O Corinthians precisa de apenas um empate para conseguir esse feito. Então a gente fica de olho e atualizamos na próxima edição do seu Resenha na Rede. Mas antes, vamos falar muito de Campeonato Brasileiro, porque temos rodada nesse final de semana. Diferentemente do que estamos acostumados, teremos a maioria dos jogos dos gigantes paulistas acontecendo no sábado. Uma rodada tripla, vamos dizer assim, nesse sabadão de futebol, que promete ser gelado também, mas quem sabe quente dentro dos campos. Às 5 da tarde, São Paulo recebe o Botafogo no Morumbi. Mais tarde, às 7 da noite, teremos Grêmio e Santos se enfrentando em Porto Alegre. Para fechar a noite, às 9 horas, teremos Flamengo e Palmeiras se enfrentando no Maracanã. Então, vale a briga aí pela liderança do campeonato. Já no domingo, o Corinthians recebe o Atlético Mineiro às 6h30 da tarde na Neoquímica Arena. Então esses são os jogos de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Esse foi o seu Resenha na Rede. E na próxima segunda-feira traremos as atualizações de tudo que rolou, todos os resultados do esporte nesse final de semana. Então, fique com Deus, um excelente final de semana e se cuidem.